Boa noite, gente! Tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao encontro desta noite de cenário novo. Vocês viram aqui? Clima de Natal. O mês de dezembro começou e a gente, ao longo deste ano, tivemos tantos motivos de preocupação, tantas situações para a gente ficar triste, não é? Então, chegando, se aproximando do Natal, eu acredito que este ano, de uma maneira especial, a gente precisa fazer força para ficar alegre, para alegrar o nosso dia, a nossa casa, a nossa igreja e também alegrar o nosso encontro, não é? Então, essas árvores aqui, esses piscas, é para trazer realmente a luz de Cristo, a luz da sua palavra até sua vida, tá bom? Que este encontro possa abençoar grandemente você. Desde já, por favor, compartilhe aí com seus amigos, na sua timeline aí, o nosso encontro, para que mais pessoas possam ver. Eu estou compartilhando aqui agora e peço para vocês compartilharem. E mando o meu alô aí para Silvana, que está com a gente. Boa noite, Silvana. Boa noite, Sueli. Que Jesus abençoe essas minhas duas irmãs queridas. O pessoal está chegando ainda, né? Então, enquanto o pessoal chega, nós vamos fazer uma oração, nós vamos pedir a Deus que nos abençoe nesse momento agora, para que Ele fale com a gente, para que Ele ministre ao nosso coração. Hoje nós vamos falar sobre o aniversariante. Quem é o aniversariante do Natal? Nós vamos falar um pouquinho sobre essa pessoa tão querida, amada, adorada por nós, que é o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Vamos falar com Ele? Vamos orar? Bondoso Jesus, muito obrigado por esta noite, obrigado pelo privilégio, Senhor, de começar mais um dezembro. Chegamos agora já ao final de 2020, Senhor, próximo a uma data muito especial para nós, que é quando nós celebramos o grande advento, celebramos a Tua chegada aqui na terra, ó Deus, trazendo salvação, trazendo luz para aqueles que estavam em trevas. Por isso nós Te adoramos, Senhor Jesus. E nos consagramos nessa hora, nesta noite, cada pessoa que me assiste, quem vai assistir esse vídeo depois também, eu peço que a Tua presença luminosa, graciosa, cheia de vida, possa inundar os nossos corações. Senhor Jesus, hoje nós vamos estudar à luz da Tua palavra quem o Senhor é. E eu peço que o Senhor nos ilumine nessa hora, nos dê entendimento, sabedoria, no Teu nome, Senhor Jesus, nesse nome poderoso, que o Senhor mesmo nos ensinou, ó Deus, a pedir, a clamar, neste nome no qual o Senhor é glorificado e também o Pai o é. E é nesse nome que nós oramos e consagramos esse momento. Amém. Muito bem, muito bem. Pessoal, vamos compartilhando, curte aí, manda uns coraçõezinhos. Tem como você mandar uns corações pra gente, sabe? Aquele coração amei. Porque quanto mais você interage aí na nossa conversa, no coraçãozinho, no joinha, mais pessoas veem esse vídeo. Ele vai aparecendo na timeline das pessoas, tá bom? Então manda uns coraçõezinhos aí, dá uma força pra gente. Pessoal, hoje nós vamos estudar um tema muito especial. Nós vamos falar hoje, deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Nós vamos falar hoje, neste encontro, sobre Jesus. Parece óbvio, né? Natal, chegando, nascimento de Jesus, vamos falar sobre Jesus? Sim, nós vamos falar sobre Jesus. Sabe por quê? Porque fica tudo muito confuso, né? No Natal, tanta propaganda, é tanta coisa sendo vendida, não é? E até mesmo tantos arranjos, tantas luzes, que às vezes a gente pode correr o risco de esquecer o porquê nós celebramos o Natal e quem é a pessoa que nós celebramos o Natal. É por isso que nós vamos estudar nas quartas-feiras. Esse estudo aqui é específico da quarta-feira, tá bom? Vamos estudar todas as quartas-feiras do mês de dezembro, até a última quarta, dia 27, sobre a pessoa de Jesus. Nós vamos estudar na Bíblia quem Jesus é. Afinal de contas, esse personagem que é muito conhecido, não só do meio religioso, mas do meio secular. Quem é esse personagem que a Bíblia apresenta? Então nós vamos estudar um pouquinho quem ele é e também vamos estudar a sua obra. Então, Jesus
sua pessoa, quem ele é, e também a sua obra. E toda essa série é para que a gente possa viver um Natal, celebrar o Natal, quando nós estivermos lá na véspera, né, de 24 para 25 de dezembro, para a gente celebrar o Natal com mais consciência de quem é essa pessoa especial, quem é Jesus, esse nosso Salvador. E hoje nós vamos começar justamente falando sobre a pessoa de Cristo. A pessoa dele, nós vamos olhar para ele, não necessariamente o que ele fez, mas nós vamos olhar para a pessoa dele, quem ele é. E a Bíblia vai falar muito sobre Jesus para nós, vai falar muito quem ele é a partir dos seus nomes. Na verdade, o Novo Testamento e também o Antigo Testamento vai apresentar diversos nomes para Jesus. E na cultura oriental, o nome tinha muito a ver com a pessoa. Eu já falei isso aqui na igreja, o pessoal até acha graça, né? Que meu nome é Anderson. Anderson significa filho de André. E meu pai se chama Iramar. Então, quer dizer, o meu nome foi escolhido não porque ele tem um significado, ele foi escolhido porque meus pais acharam o nome bonito, né? Foneticamente falando. Isso tem a ver com a nossa cultura ocidental. Mas no Oriente, os nomes tinham muito a ver com a origem dessa pessoa, tinha muito a ver com o caráter dessa pessoa e até a missão que ela ia ocupar. E o Antigo e o Novo Testamento trazem muitos nomes para Jesus, né? Homem de dores, homem de Deus, vai trazer a ideia do filho do homem, filho de Deus, Salvador, enfim, são vários nomes, não é? E 5 nomes em especial eu quero olhar com você nesta noite, porque esses nomes dizem muito sobre Jesus Cristo e sobre a sua missão, sobre o seu caráter, natureza e missão. E o primeiro nome que nós vamos ver é o nome Jesus, o nome Jesus. Esse nome Jesus é uma forma grega do nome Josué. Mais ou menos assim, ó. O nome em português João é João. O mesmo nome João em inglês é John, não é? Pedro em português, Peter em inglês. O nome Jesus em grego, que é um nome grego agora, ele na verdade é o mesmo nome que em hebraico é Josué, ok? E aí, o que é muito interessante? Esse nome, Josué ou Joshua, não é? Que é o nome hebraico mesmo, é Joshua. Esse nome é derivado da palavra hebraica salvar. Então, o nome Josué, Jesus, José, eles todos fazem parte, eles são derivados da mesma palavra. Então, o nome José, Jesus, Josué, ele significa Salvador. Isso mesmo. E isso a gente vê lá em Mateus capítulo 1, versículo 21, quando o anjo vai anunciar a Maria o nome, anunciar que ela seria a mãe do Salvador e que também ele já teria um nome específico, ele se chamará Jesus. Olha o que diz. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Perceba que a Maria não teve opção de escolher o nome de Jesus, né? O próprio anjo que anunciou para ela a sua gravidez é o mesmo anjo que o pai, né? Deus Pai decidiu, mas é o anjo que anuncia para ela e dá o veredito que o nome de Jesus seria Jesus, porque significaria Salvador. E é muito interessante porque o personagem Josué, lá do Antigo Testamento, eu não sei se você se lembra, quando o povo chegou ali às portas da Terra Prometida, Moisés morreu. E quem assumiu no lugar de Moisés foi o seu aprendiz Josué. E Josué, então, ele adentra a Terra Prometida, ele que conduz o povo de Deus para a Terra Prometida, lá o povo hebreu. Isso, para nós, na teologia, significa que Josué é um tipo de Cristo. O que seria um tipo de Cristo? É um personagem do Antigo Testamento que aponta para uma obra muito maior que Jesus faria no futuro. Josué conduziu o povo até a Terra Prometida. Jesus conduz o povo de Deus até a Canaã celestial, que é a vida eterna prometida. Percebe? Então esse nome Jesus
no Novo Testamento, ele faz justamente lembrar esses personagens também. Teve um outro Josué, que é descrito lá em Zacarias, que era um sumo sacerdote. Jesus também vem com a função de sumo sacerdote. Então, quando a gente olha para o nome Jesus, significa Salvador, ok? Beleza, vamos ver o próximo nome de Jesus. O próximo nome é Cristo, que a gente vai ver aqui em Mateus 16, 15 a 17, que vai significar o ungido. Veja só o que diz o texto. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Este texto é muito legal porque aqui Jesus está perguntando para os seus discípulos quem os discípulos achavam que Jesus era. E Pedro, então, iluminado pelo Espírito Santo, né? Como o próprio Jesus disse, não foi carne nem sangue que revelou, mas Deus que revelou para Pedro que Jesus é o Cristo. Essa palavra Cristo é a palavra grega que tem o mesmo equivalente no hebraico que é Messias. Então, em hebraico, Messias, e a própria tradução para o grego seria Cristo, que significa ungido. Mas vamos entender o que é esse negócio ungido, afinal de contas, né? No passado, os reis e os sacerdotes eram comumente ungidos, né? Antes de iniciar o seu trabalho, iniciar a sua missão, eles eram ungidos. O que seria a unção? Seria um ritual em que era derramado o óleo sobre a cabeça desse indivíduo que assumiria ou o trono ou o sacerdócio, e esse óleo simbolizava o Espírito Santo sendo derramado sobre essa pessoa. Seria mais ou menos a ideia de uma representação de que haveria ali uma transferência de espírito ao indivíduo, ou o Espírito de Deus passava a habitar aquele indivíduo, a dominar aquele indivíduo para que ele cumprisse determinada função. Ou seja, o ato então de ungir significava que aquele personagem agora estava sendo designado para um ofício, para uma missão, que aquele sujeito agora estava estabelecendo com Deus uma relação sagrada, não é? E que ele também teria, a partir daquele momento, uma comunicação com o Espírito de Deus. Então veja, a pessoa que era ungida, ela era então autorizada, investida de autoridade para uma determinada função. Ele, a partir daquele momento, gozava de um relacionamento sagrado com Deus e ele também tinha uma comunicação especial com Deus. Jesus, portanto, é o grande, é o principal ungido de Deus da história. E isso se mostra, por exemplo, na própria concepção de Jesus, porque ele é gerado em Maria através de uma obra do Espírito Santo. E também quando ele é batizado lá no Rio Jordão por João Batista, porque naquele momento em que Jesus é batizado, o Espírito Santo vem sobre ele em forma de pomba e no céu se ouve a voz dizendo: este é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. E a partir então disso, Jesus assume o nome Cristo, ou seja, Jesus é o sujeito, é o homem, é o ser maravilhoso, investido de autoridade por Deus para cumprir uma missão. É esse indivíduo que goza de um relacionamento sagrado com o Pai e uma comunicação especial com Ele. Então a gente viu até agora dois nomes, Jesus, Salvador, e Cristo, que é um ungido, investido de autoridade. Agora, a Bíblia também apresenta mais um nome, que é Filho do Homem, que nada mais, nada menos diz que Jesus era 100% humano. Jesus era absolutamente um ser humano. Mateus capítulo 16, versículos 27 e 28 dizem assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Essas palavras foram ditas pelo próprio Jesus. E aqui, veja, por duas vezes
num pequeno trecho, em 2 versículos, Jesus, falando acerca de si mesmo, ele diz o Filho do Homem. E depois, de novo, o Filho do Homem. Essa expressão Filho do Homem era uma designação era a designação que Jesus mais usava para si mesmo. O Novo Testamento vai apresentar mais de 40 vezes que Jesus se auto-intitula Filho do Homem. Por que isso? Porque aqui Jesus está expressando de uma maneira clara para os discípulos, para a multidão e para nós, que ele era humano, que ele era absolutamente humano. Isso é muito especial porque ele usa isso especificamente em passagens em que ele está anunciando o seu sofrimento e morte. Então veja, quando Jesus vai falar acerca de si mesmo, anunciando o seu sofrimento, a sua morte, a sua missão, ele faz questão de dizer que era filho do homem. Porque ele queria deixar claro que ele é também um ser humano. E somente um ser humano poderia morrer para a salvação dos outros seres humanos. É como a Bíblia diz que o primeiro Adão trouxe o pecado para o mundo, mas o segundo Adão, Cristo, o definitivo, agora o homem perfeito, morre pelos imperfeitos para levar sobre si os pecados da humanidade, daqueles que creem no seu nome. Então, mais um nome que fala muito acerca de Jesus, porque vai dizer que ele era um ser humano para e pronto a morrer pelos seres humanos, não é? Mas o texto também vai dizer para nós, a Bíblia, que Jesus é o Filho de Deus. Como quando Jesus diz Filho do Homem, ele está dizendo que ele é homem, também quando ele diz que é Filho de Deus, Jesus está dizendo que ele também é divino. Exatamente, ele é divino. E quando a gente diz isso, né, que aparece a ideia de Filho de Deus na Bíblia, Jesus se chama Filho de Deus, os discípulos chamam Jesus de Filho de Deus, e até os demônios, quando Jesus chegava em determinados ambientes e tinham ali pessoas possessas, esses demônios também se manifestavam e chamavam Jesus de Filho de Deus. E quando nos registros bíblicos apresenta a expressão Filho de Deus, pode possuir alguns sentidos diferentes. Por exemplo, em Lucas 1,35, vai dizer assim, ó, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. No anúncio do nascimento de Jesus, o anjo faz questão de dizer que Jesus, esse ente que havia de nascer, seria também chamado Filho de Deus. Nesse sentido natalício, no sentido de nascimento de Jesus, quando ele é chamado de Filho de Deus, significa que a sua concepção foi um ato sobrenatural. Ou seja, ele é Filho de Deus porque ele é gerado por Deus. Mas também, lá em Mateus 8, 29, diz assim, e eis que gritaram, que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Aqui é um espírito imundo, não é? Reclamando por causa da presença de Jesus. Esse espírito maligno grita, né? Esses espíritos gritam, perguntando a Jesus, ou exclamando, aliás, que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Aqui, Jesus, quando ele é chamado de Filho de Deus por esses espíritos imundos, a Bíblia apresenta para nós Jesus como herdeiro e representante de Deus. Então veja, Jesus é chamado de Filho de Deus e isso significa que ele é gerado em Deus. Também a Bíblia diz que ele é Filho de Deus, isso significa que ele é representante de Deus Pai e herdeiro de toda a glória do Pai. E também em Mateus 11, 27 diz assim, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aqui o próprio Cristo falando de si, ele se apresenta como Filho de Deus, e aqui ele é apresentado num sentido trinitário, ou seja, Jesus é apresentado como a segunda pessoa da Trindade, participante da natureza divina. Essas três apresentações, quando diz que Jesus é o Filho de Deus, está dizendo para nós nada mais, nada menos que a sua origem é divina,
que ele é herdeiro e representante do Pai e ele participa da Trindade Santa, ou seja, ele é Deus de Deus, ele é divino. E por fim, nós temos a Bíblia também chamando Jesus de Senhor. E Senhor aqui nós temos o entendimento que ele é o Todo-Poderoso. Mas há sentidos diversos também. Quando Jesus é chamado de Senhor, por exemplo, em Mateus 8:2, diz assim: e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Quando o leproso chama Jesus de Senhor aqui, ele não está chamando Jesus de Deus. Aqui é a ideia de um pronome de tratamento, ou seja, a ideia é um tratamento cortês e respeitoso. Assim como a gente chama as pessoas, Senhor, por favor, vem até aqui, não é? Ou a gente chama o pai o Senhor vai, né? A ideia é de um tratamento cortês, educado, né? Pelo menos eu fui criado assim, né? Sempre que eu me refiro ao meu pai, eu vou conversar com ele, eu digo, pai, o senhor vai na minha casa? Pai, o senhor... Então, aquela ideia sempre de um pronome, né? A ideia de um tratamento cortês e respeitoso. Mas também, em Mateus 21:3, é a ideia expressiva de domínio e de autoridade. Porque, veja, e se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Aqui é quando os discípulos são enviados para buscar o jumentinho para Jesus adentrar Jerusalém na entrada triunfal. E ali Jesus faz questão de dizer assim, olha, quando o homem te perguntar, o dono dos animais te perguntar por que ou para quem você está levando, diga que o Senhor, aí já é um termo de domínio e de autoridade. Então, quando a Bíblia chama Jesus de Senhor, isso tem a ver com domínio e autoridade. E Lucas 2:11 vai mostrá-lo como Todo-Poderoso. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aqui sim, os anjos estão anunciando aos pastores que quem nasceu na cidade de Davi era o Salvador, o Cristo, o Senhor. E a ideia aqui de Senhor é mesmo o Senhor Todo-Poderoso, Deus. Ok? Então, perceba aqui comigo, nessa breve meditação que a gente conversou, nós vimos pelo menos 5 nomes que mostram para nós a pessoa de Jesus. Isso é muito legal saber que os nomes de Jesus têm a ver com o seu caráter, com a sua identidade e com a sua missão, e revelam para nós quem ele é. E nós vimos lá em primeiro lugar que Jesus, esse próprio nome Jesus, significa Salvador. Jesus veio com a missão de nos salvar. Ele é o Salvador das nossas almas. Quando nós celebramos o Natal, nós estamos celebrando a chegada daquele que veio trazer luz para nós que estávamos na escuridão. Veio trazer perdão para nós pecadores. Veio trazer esperança de vida eterna para aqueles que caminhavam para a morte. A Bíblia também, quando chama Jesus de Cristo, está dizendo que ele é o autorizado, o investido de autoridade, o único que tem uma comunicação e um relacionamento sagrado com o Pai, portanto é o único capacitado para cumprir essa missão de Salvador. Eu não posso me salvar, você não pode se salvar, ninguém que pisou nessa terra além de Jesus pôde salvar a si mesmo. É Cristo, o escolhido de Deus, o investido de autoridade para esta salvação. A Bíblia também vai dizer que Jesus é o Filho do homem. Isso significa que ele é humano, ele é um homem de dores, ele sabe o que é sofrer. Quando diz que Jesus é um ser humano, isso significa que ele sabe o quão difícil é a nossa vida. Ele sabe, ele compartilha das nossas lutas e sofrimentos, como diz Hebreus 4, que o nosso sumo sacerdote se compadece de nós, porque igualmente ele foi tentado, ele também sofreu, não é? A Bíblia diz que ele é o Filho de Deus, portanto, ele é também divino, ele é 100% homem, 100% Deus. Esse Jesus que nasceu e nós estamos celebrando, nós olhamos para ele não como aquele menininho na manjedoura. Agora nós olhamos para ele como o Deus eterno, o Verbo de Deus, aquele que com o Pai criou todas as coisas. E nós olhamos para ele como o próprio e último nome vimos, o Senhor, aquele que tem toda a autoridade,
o Todo-Poderoso. Meus queridos irmãos e irmãs, este é Cristo. Jesus Cristo, nosso Salvador, o ungido, humano, divino e todo-poderoso. Que no Natal deste ano a gente já possa ir se preparando já, aqui no encontro, nesses nossos estudos sobre a pessoa e a obra de Jesus, para que quando formos celebrar o Natal em família, a gente possa celebrar com muita consciência de quem é o nosso Salvador. Amém? Que Deus possa te abençoar ricamente. Eu espero que esse breve estudo que mostrou aqui os nomes de Jesus possa te empolgar ainda mais para que o seu Natal, de fato, seja um Natal luminoso, alegre e santo na presença dele. Eu quero mandar ainda mais um abraço para as nossas irmãs e irmãos. Já falei da Silvana, da Sueli, está também aí com a gente a Zeli, a Dona Cecília, a Josi, o Riberto, a Ângela. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, viu? Não esqueça, antes de você fechar essa live, compartilhe ela aí na sua linha do tempo para essa meditação poder chegar mais longe, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí da nossa arte aqui da manjedoura, das nossas árvores de Natal que vão nos acompanhar aí ao longo da série do encontro deste mês, para a gente entrar mesmo nesse clima de Natal e ter um momento muito especial nesse fim de ano. A gente merece, afinal de contas, foi um ano atípico, um ano difícil, então a gente merece passar um fim de ano aí bem alegre na presença de Deus, não é verdade? Que Jesus te abençoe. Vamos orar? Senhor Jesus, louvado, adorado seja o teu nome. O Senhor que é nosso Salvador, o Senhor que é o Todo-Poderoso, o Senhor que é aquele que se compadece de nós porque também sofreu como nós sofremos. Te louvamos nesta noite, Senhor, e eu peço de maneira especial, abençoe a vida, ó Deus, daqueles que me acompanham, daqueles que estão assistindo essa transmissão, que a tua graça, bondade e amor possa alcançá-los nesta hora. No teu nome, ó Senhor Jesus, que eu oro e abençoo-os. Que a graça de Jesus, que o amor de Deus o Pai e que as ternas consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Um abraço e até domingo. Gente, lembrando, domingo temos um culto muito especial. É aniversário da nossa igreja, 2 anos de organização eclesiástica e nós também daremos o pontapé inicial na nossa série sobre as reflexões do Natal, tá bom? Então não perca o culto de domingo que vem, venha, nós vamos ter um bolinho, uma confraternização no final. Eu gostaria muito de ter a sua presença física aqui com a gente. Se não puder, nos acompanhe aí pela transmissão, mas se puder estar aqui, não perca, vai ser um culto especial, um culto maravilhoso. Amém? Deus te abençoe.